Google aí das Latin Talks me deixaram aqui em maus lençóis, mas eu vou tentar chegar à altura aí. Então, meu nome é Lucas, eu estou chegando na comunidade agora. Eu trabalho com desenvolvimento de software, especificamente PHP, já tem uns 3 ou 4 anos. E hoje eu vou falar sobre uma tecnologia para você, de desenvolvimento de sites, que para a gente do PHP pelo menos não é tão comum. Ela já é um pouco difundida em outras tecnologias, principalmente JavaScript e Ruby. Então PHP existe já há um tempo, mas nem todo mundo conhece. E em alguns casos de uso ela pode ser muito útil. Então, antes de começar, uma perguntinha. Quem nunca usou, né, aquele framework, o Laravel da vida, aquele WordPress cheio de plugin para fazer um blog muito simples de desenvolvimento, ou aquele site institucional para a empresa, que você só precisa colocar um pouquinho de HTML, CSS, montar um design ali, mas se for fazer isso tudo na mão, você vai ter que criar vários e vários arquivos, ficar repetindo a navbar, sabe como é que é? Então a gente acaba recorrendo a um Laravel da vida que vai adicionar uma certa complexidade no projeto, mas normalmente por falta de opção. Eu confesso que eu já fiz isso, mais vezes do que eu gostaria de admitir, e quando eu comecei a me envolver um pouco mais com a comunidade, especificamente o site do PHP, eu conheci uma outra ferramenta que é bem interessante para esses casos e resolvi compartilhar aqui com vocês. E essa ferramenta, né, essa tecnologia, a gente chama de SSG, que do inglês Static Site Generator, ou gerador de site estático. Antes de entrar em detalhes sobre a tecnologia em si, deixa eu ver se eu estou terminando só um pouquinho. Antes de entrar em detalhes sobre a tecnologia em si, vamos ver primeiro o que é um site dinâmico, o que é um site estático, qual a diferença de um para o outro, e aí a gente aborda o gerador em site estático em si, e se der tempo, a gente até tenta gerar aqui um para testar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então é isso, qual a diferença entre um site dinâmico e um site estático? Está dando para enxergar bem? Então vamos começar pelo site dinâmico, que é o que a gente do PHP pelo menos está mais acostumado. No site dinâmico, o conteúdo que é da página em questão, que é entregue para o browser, para o usuário, ele é gerado de forma dinâmica por uma linguagem de programação durante a requisição. Então, visualizando melhor, você tem o usuário, ele vai fazer uma requisição pelo navegador que vai bater lá no seu servidor. Ali você vai ter um servidor web, normalmente um Apache ou um Nginx rodando. Esse servidor web, que é o servidor HTTP, ele vai delegar essa requisição para a linguagem de programação, aqui como exemplo é o PHP, mas pode ser o Java, o Ruby, enfim, a linguagem que você está acostumado. Não, PHP. PHP. O PHP ele vai executar um pouquinho de código ali inicializar as bibliotecas, framework, enfim, que você estiver utilizando. Pode ser um WordPress também, por que não? Pode ser que, dependendo do seu projeto, deixa eu ver se meu slide passa. Epa, travou. Pode ser que, dependendo do seu projeto, o PHP também consulte, faça consulta nos arquivos do seu projeto. Isso vai consumir mais um pouquinho de tempo. Isso tudo enquanto o usuário está lá aguardando a requisição voltar para exibir a página. Pode ser que você também bata no banco de dados para inserir, fazer alguma consulta nos seus registros, se for um blog para buscar de repente um artigo, se for um site deixa eu ver, uma imobiliária, você pode estar consultando ali os imóveis que estão disponíveis para estar listando. E só então, depois disso tudo, aquele conteúdo que foi gerado durante a requisição vai ser retornado para o usuário. Isso aí, acho que pelo menos para quem já trabalha com PHP aqui, ou pelo menos alguma linguagem de back-end, está bem acostumado com esse fluxo de dados. Já o site estático, acho que quem programa HTML aqui já fez um, talvez só não lembre se faz muito tempo. O site estático, a diferença dele para o dinâmico é que no site estático o conteúdo da página ele é fixo, ele é o mesmo para todos os usuários. Não tem uma linguagem de programação rodando no back-end para gerar aquele conteúdo. O arquivo já está pronto. O servidor HTTP simplesmente vai enviar esse arquivo para o usuário. Então, visualizando o fluxo, o usuário faz a requisição para o seu servidor HTTP, vai bater lá no Nginx ou Apache. O Apache vai apenas consultar o arquivo que foi solicitado ali no servidor, são HTML, CSS, talvez, JavaScript, algumas imagens.
e isso volta para o usuário. Qual é a vantagem de você ter um site estático? Primeira questão é a velocidade. Como você não tem uma linguagem de programação rodando no back-end que vai gerar toda aquela página antes de responder, por definição, o site estático já é rápido, talvez mais rápido do que qualquer CMS que você encontra. Não que seja impossível você deixar o seu site que tem uma linguagem rodando no back-end rápido, só que você vai ter que se preocupar com isso, você vai ter que ter uma camada de complexidade a mais para você lidar com cache, lidar com otimização de queries que são feitas durante a requisição. Já no site estático nada disso existe, por padrão ele já é rápido. Um segundo fator é a segurança. No site estático, como o único programa que você tem rodando no servidor é o servidor HTTP, o servidor Apache, a sua superfície de ataque é muito reduzida. Para alguém conseguir routar o teu servidor, ele vai ter que conhecer uma vulnerabilidade no Nginx ou no Apache. Sem isso, ele não vai conseguir, provavelmente, routar no servidor. Se você comparar isso com um site que tem um WordPress com 1 milhão de plugins instalados, um banco de dados MySQL que pode ou não estar exposto, então você tem uma superfície ali de ataque muito maior e um usuário mal intencionado ele pode estar explorando alguma vulnerabilidade desse serviço. Se você pegar esse seu celular agora e pesquisar Drupal hack, Laravel hack, WordPress hack, você vai ver que todos esses sistemas são seguros sim, só que você tem que se preocupar com manter todas as bibliotecas e plugins atualizados com os últimos patches de segurança. E a gente sabe que esses sistemas têm um histórico de vulnerabilidade bem conturbado. Já no site estático, você tem toda essa segurança de graça, sem se preocupar. Terceiro ponto, escalabilidade. Se você lida com um site que tem alto volume e você está usando um WordPress ou um framework, enfim, da vida, se em um certo momento você tiver um pico e tiver que escalar, você vai ter algumas coisas para lidar. Você vai ter que lidar com o estado entre as suas instâncias. Por exemplo, se você salva um arquivo no disco, caso você escale para mais de uma instância, você já não vai mais poder fazer isso. Porque pode ser que a próxima requisição caia em outra instância e aquele arquivo não vai estar no disco daquela instância. Então você é obrigado a levar isso para um lugar externo, por exemplo, um disco de armazenamento em bloco como o S3 da Amazon, Google Cloud Storage. Você precisa compartilhar isso de alguma forma entre as suas instâncias. Se você tem um banco de dados, você tem que se preocupar também com o volume de queries por segundo que estão batendo naquele banco, dependendo de quantas instâncias você tem. Enfim, várias questões que você tem que se preocupar, nada que já não é resolvido hoje em dia, nada que grandes empresas não façam, porém, você tem que se preocupar com isso. Se você tem um site estático, como são apenas arquivos crus, HTML, CSS, você pode hospedar isso no S3 da Amazon, pedir para ele, serve essa pasta aqui como meu site e deixa lá o Jeff Bezos lá cuidar da escalabilidade do seu site. E o quarto ponto é o custo. Num site comum, tradicional, dinâmico, você além de pagar pelo armazenamento dos arquivos no seu servidor e a transferência de dados entrando e saindo do servidor, você tem que pagar também pela computação que está acontecendo ali, pelos códigos que você está rodando naquele back-end. No site estático você só paga o armazenamento e a transferência, não tem código rodando, e isso sai bem em conta. No S3 da vida, os gigabytes está aí, você vai pagar, sei lá, fração de centavos, a transferência também não é absurdo de caro, e você consegue otimizar bastante os custos. Então, dito tudo isso, todas essas grandes vantagens do site estático, qual é o problema de você desenvolver um site estático manualmente? É aquele problema que todo mundo passa quando começa a aprender a programar HTML. Você faz uma página, põe lá o head, navbar, o conteúdo, o footer, aí você vai para a segunda página, aí head, navbar, conteúdo, aí você faz 10 páginas, aí chega na 11ª, você precisa de mais um item no menu. Aí você tem 10 páginas para alterar, navbar em todos eles. E isso vai, como está descrito no slide, né, você vai acabar gerando código duplicado, muito código duplicado. Eventualmente você vai ter também inconsistência entre as páginas, porque provavelmente você vai esquecer de editar uma ou outra página e aquele site ele vai ficar como da forma que você planejou, né? O segundo ponto é a consulta e o processamento dos dados.
Vamos supor que você está criando um site que é um catálogo, um catálogo de supermercado. Se você está fazendo isso na mão, você vai ter que montar essa lista dos itens, você vai ter que consultar provavelmente alguma planilha na mão e montar aqueles itens um por um, sem a produtividade que a gente está acostumado dos templates de frameworks, como Laravel, por exemplo. Você simplesmente consultaria no banco, faz ali um for each nos itens do catálogo e já foi, já resolveu. Se você vai escrever um site estático na mão, você não vai ter isso, e é por isso que a gente acaba optando por um framework ou um CMS na maioria dos casos. E é nesse contexto que surge o Static Site Generator, o gerador de site estático. O que é um gerador de site estático? Ele é uma ferramenta onde você vai montar os seus templates da forma que você já está acostumado no framework, vai escrever esse código ali, porém, em vez do conteúdo da página ser gerado durante a requisição, como a gente viu lá no começo do slide, você vai pré-compilar esse conteúdo no momento do build, e você não, né? O gerador de site estático vai compilar isso para você e te dar os arquivos HTML prontos para serem hospedados. Então, reparando aí no slide, eu coloquei uma linha dividindo em duas etapas o processo de desenvolvimento agora com o gerador. Você vai ter seus templates, podem ser... Você está acostumado com Blade, Twig, enfim, depende do gerador. O gerador de site estático vai ler esses dados dos seus templates e vai gerar um monte de arquivos HTML prontos para ser hospedados, os mesmos que seriam enviados para o seu usuário durante a requisição no modelo dinâmico. Em posse desses arquivos, você vai fazer o deploy desses arquivos crus para o seu servidor web, e aí quando o usuário fizer a requisição para consumir aquele conteúdo, o arquivo já está pronto. Então o servidor simplesmente responde com aquele conteúdo de forma extremamente rápida, de forma mais segura, mais barata, e você não perde a produtividade que você queria quando foi para o Laravel fazer o blog. Comparando um pouquinho aqui o site estático com o site não otimizado, com o site não otimizado com o site estático, esse aqui foi um exemplo que eu achei no Twitter hoje mais cedo, de um rapaz que comentou lá no perfil de um gerador de site estático desse, que a empresa... Deixa eu ver se eu consigo botar um loop aqui. Pronto. Que uma empresa trocou um site que ela tinha dinâmico, não otimizado, é claro, para um gerador de site estático e o ganho de velocidade que eles tiveram ao fazer isso. De novo, não que seja impossível você criar um site dinâmico rápido. Isso é possível, isso é feito. Porém, você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com a sua query sendo rápida, você tem que se preocupar com o usuário que está aguardando a resposta, você tem que se preocupar com uma série de questões de performance que você já tem de graça no site estático. Então, dependendo do seu caso, pode ser interessante. Sobre os geradores de site estático, a gente tem vários, como eu disse no começo, em diversas linguagens. Na sua, eu tenho certeza que tem um. O Jack, o Vitor comentou mais cedo, na linguagem Ruby. Para Go, a gente tem o Hugo. Para o Python tem também o Pelican. Para o React, acho que os dois maiores que a gente conhece é o Gatsby e o Next.js. O Next.js não é só um gerador de site estático, mas ele pode também ser. Então você pode usar ele para gerar um site estático. Para quem mexe com Vue.js, tem o Gridsom, que é um gerador de site estático também, e o Nuxt, que da mesma forma que o Next, ele não é apenas um gerador de site estático, mas pode ser. Tem um sitezinho muito legal, que depois eu vou colocar o slide lá na comunidade, esse genstack.org/generators, ele é como se fosse um catálogo de tecnologias do tipo, então você vai ver lá muito mais do que esses que eu listei aí, e tem um filtrozinho de linguagem que você pode filtrar pela sua lá. Hoje eu vou falar sobre gerador de site estático feito em PHP, porque estamos no PHP Rio. O mais antigo que a gente tem é o Sculpin, é o gerador que a gente usa no site do PHP Rio hoje. Ele é baseado no framework, nos componentes do framework Symfony, e o template, a linguagem, o motor de template que ele usa é o Twig. Para quem já mexeu com Symfony, ele vai estar bem familiarizado. O outro, um pouquinho mais recente, mas nem tanto, perdão. O outro um pouquinho mais recente, nem tanto, é o Jigsaw. Ele é baseado já em componentes do Laravel e usa o Blade como linguagem de templates. Então você consegue, da mesma forma que você faz os seus templates no Laravel hoje, você consegue migrar facilmente para o Jigsaw.
Um caso de uso do Jigsaw interessante é essa empresa de Analytics, né, de dados, a Platon Analytics. Eles refizeram o site deles recentemente usando o Jigsaw. Se você entrar lá no site do Jigsaw, tem até lá esse caso de uso interessante. Eu dei uma navegada pelo site, você tem várias partes, ele tem documentação, tem... como é um site institucional, né, um site de uma startup, você vai ter várias partes ali voltadas para marketing, voltadas para documentação. Não é porque o site é estático que ele não tem conteúdo animado, digamos assim, que ele não é interativo. A parte do estático está só em como o conteúdo é servido. Então você consegue montar um site muito interessante usando o gerador. Depois dá uma acessadinha nesse site aí, talvez você fique surpreso. Mais um print aí, ó, da documentação. E agora, deixa eu ver se eu consigo então fazer aqui uma demonstração para a gente gerar um site estático desse usando o Jigsaw. Deixa eu ver se eu consigo trocar de microfone. Teste. Consigo. Qual pode dar? Então vamos lá, eu tenho um ambiente aqui zerado, eu acho, tenho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ir na documentação do Jigsaw e copiar o código para instalar ele, porque eu não tenho que ser decorado. Deixa eu ver se eu consigo. Jigsaw. Consigo dar um zoom, será? Jigsaw SSD. Agora é a hora que as coisas dão errado. Os deuses do tempo vão me ajudar. Opa. Se eu consigo pular para a documentação, ele carrega. Bom, enquanto ele está carregar aqui, já vou olhando no meu celular, que aí vocês não vão poder ver, mas dá para comprar. Tá. Quem sabe ele não carrega mais para frente. Então a primeira coisa que você vai fazer é, usando o Composer, você vai dar um require no pacote do Jigsaw. É simples como Composer. Para quem já está acostumado com PHP, isso é comum. Require, deixa eu ver. Type barra Jigsaw. Isso eu escrevi certo? Foi? Então, eu tenho um VS Code aberto aqui já nesse projeto. Eu estou criando um projeto nessa pastinha chamada teste. E essa pasta estava vazia até alguns segundos atrás. Quando eu dei esse Composer Require, ele adicionou essa dependência aqui no nosso arquivo de dependências do Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP, com essa dependência que eu acabei de adicionar. Além disso, na pasta vendor, ele instalou o Jigsaw e todos os pacotes que ele precisa. Quando já tem ele instalado aqui, o próximo passo, eu vou ver na documentação, será que ela já carregou? Não. Carregou. Nem tanto. Então vamos voltar para o celular. Tá, então o próximo passo, você precisa montar aqui a estrutura do seu projeto. Normalmente, se você está trabalhando com Laravel, você vai dar um git clone lá no repositório do Laravel, enfim, vai montar aquela estrutura da aplicação que eles recomendam. Você poderia fazer isso manualmente aqui, eu vou fazer usando também a instrução aqui do Jigsaw, que é executar o binário dele, que está em vendor bin Jigsaw, com o comando init. Pronto. Quando eu botei esse comando init, ele já criou aqui vários arquivos no meu projeto, que é o básico recomendado para você ter um projeto de site estático. Então, eu vou pular aqui direto para a pasta source, que é onde estão
os templates do nosso site. Então você vai ver que no template Blade, por exemplo, se eu consigo dar um zoom. O template Blade, do Laravel, que você está acostumado, alguns layouts. Aqui, ó, layoutzinho, seus assets, você pode ter imagens e afins. Bom, então o próximo passo, será que carrega agora? O próximo passo é você montar o seu projeto em si. Eu acabei de perceber que eu fiz uma besteira, porque eu iniciei um projeto vazio, como se eu fosse criar um site do zero. Mas acho que seria legal montar um projeto usando um template que ele já tem de blog para vocês poderem ver um site mais interessante. Então, deixa eu só fazer novamente. Rapidamente. Vamos apagar. Criar a pasta de novo. Sobe o container. Composer require. Vou barra de edição. No próximo, JSON init block. Vendo em JSON init block. Então, esse comando é muito parecido com o que eu executei agora há pouco para criar a estrutura do projeto, só que ele já vai criar uma estrutura para um blog, como se você fosse montar um blog, então já vai ter um exemplo ali que vai facilitar, porque a gente não tem tempo para programar um do zero agora. Então já foi, se eu der uma olhadinha aqui, ó, na nossa pasta de novo, muito parecida com a anterior, só que em substância a gente vai ter muito mais templates agora, uma aplicação já desenvolvida. Deixa eu ver o que tem aqui de interessante. Index.blade, quem está acostumado com Laravel, isso aqui já é muito comum, né? Um templatezinho do Blade. Então, feito isso, você tendo o seu projeto feito, da mesma forma que você faria no Laravel, você vai rodar o comando build do JSON. Está nessa página, tá? Mas eu já decorei. Então, é vendo bin, JSON, build. Quando eu rodar esse comando, o que o JSON vai fazer? Ele vai pegar o meu projeto, aqueles templates que estão ali, se a gente reparar, temos aqui também não só templates, mas temos arquivos em Markdown, na pasta posts. Então as publicações desse blog foram escritas no formato Markdown e não HTML, como a gente estaria acostumado, né? Porém, a ideia é essa. O JSON, quando ele vê esse arquivo Markdown, ele vai saber, já foi instruído ali, depois a gente vai entrar em detalhes de como isso funciona, mas ele vai saber converter esse arquivo para uma publicação de blog em formato HTML. Então, quando eu rodar esse comando aqui, build, ele vai fazer isso para todas as páginas e vai colocar numa pastinha ali de saída apenas arquivos HTML, CSS, JavaScript, no site estático. Você pode pegar e hospedar no GitHub Pages da vida, de repente de graça, no Vercel, na Netlify, enfim. Vamos ver se funciona. Funcionou. Eu acho. Então aqui nessa pastinha build local, que não existia até segundos atrás, ele colocou o nosso site e a gente vê que aqui não vai ter mais arquivo Blade, não vai ter mais código PHP, você só vai ter os arquivos que vão ser entregues para o navegador no nosso servidor de site estático. Se quiser dar uma olhadinha aqui, lembra dos arquivos Markdown que a gente tinha das publicações? Ele converteu isso tudo em arquivos HTML, ó. Vou entrar e dar uma olhadinha aqui. Então a gente tem uma página, eu scroll aqui, pronto. A gente tem uma página HTML gerada automaticamente, você não tem que fazer isso manualmente, como seria no site estático sem uma ferramenta dessa. Vamos subir ele aqui para a gente ver ele funcionando. Antes disso, eu acho que eu só tenho que instalar as dependências do NPM para compilar o CSS. Deixa eu botar aqui para vocês conseguirem enxergar. Olha, ótimo, NPM not found, né? Se eu ver, disse que tinha um load instalado. E agora eu não sei como vocês vão fazer, porque eu não tenho como instalar. Bom, vai ficar um pouco feio o site, porque a gente não tem o CSS, mas mesmo assim dá pra gente visualizar. Só fazer aqui um negocinho para funcionar no Docker. Não, sério.
Então, você subir um servidor HTTP aqui muito simples, com o próprio Digson, e esse aqui é a página compilada, só que feia por culpa do Vitor. Mas a gente pode ver aqui que na página inicial a gente já tem aqui a lista das nossas publicações, ele automaticamente já gerou o HTML para isso. Se eu clicar numa publicação, eu vou para... vou lá aqui. A gente já tem o HTML gerado do blog, das publicações, todo aquele código Markdown foi convertido para HTML. Deixa eu ver se tem uma outra publicação qualquer aqui. Get started. Aqui. Vou ver se eu acho o Markdown dessa página, só para a gente comparar. Vamos. Esse é o HTML. E o Markdown vai estar aqui em teste, source, posts e started.md. Então aqui é um código-fonte daquela página que a gente acabou de ver. Começa aqui com um textinho aqui, ó, this is a starter template, configuration, não sei o que. E a gente tem esse mesmo texto aqui no HTML já convertido, né, de Markdown para HTML. Se tivesse com CSS direitinho, esses códigos aqui estariam estilizados, com toda a sintaxe destacada e todas essas coisas legais. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu navegador. Um pouco murcho, confesso eu, porque não teve o CSS. Deixa eu botar aqui. Eita. Não. Ctrl F5. Som. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre fonte de dados. Que muito legal, a gente gerou ali o site, né, leu o Markdown, não sei o que, mas se é um catálogo, você provavelmente tem seus dados num banco de dados da vida, você tem seus dados talvez numa planilha, talvez num serviço externo, uma API que você tenha que consultar como fonte de dados. Como você lida com isso caso você tenha um gerador de site estático? Bom, tanto o Sculpin quanto o Digson e qualquer gerador de site estático vão permitir que no momento do build você consulte um serviço externo, ou um banco de dados, ou uma planilha. Na verdade você escolhe. Ele te dá essa flexibilidade para você buscar os dados em diversas fontes e popular o seu site com aqueles conteúdos. Então como funciona? Na hora que você rodar aquele comando ali do build, igual eu rodei, dado que você configurou corretamente, o Digson pode consultar uma planilha, ele pode consultar uma API externa, por exemplo, vamos supor que você está criando um e-commerce. Existem hoje serviços onde você consegue colocar toda a área logada do seu e-commerce terceirizado. Então você pode assinar um Shopify da vida, cadastrar lá no Shopify o seu catálogo, eles oferecem uma API para você consumir e montar aquele catálogo com a ferramenta que você quiser, e quando o usuário adicionar um item ao carrinho ou tiver que fazer o checkout, você redireciona ele para o Shopify. E aí quem lida é eles. Como você não tem um código rodando no servidor, no caso de um site estático, você tem essa limitação de não conseguir exibir páginas dinâmicas, né? Você pode consultar o sistema de arquivos, como a gente viu ali, os arquivos de Markdown sendo convertidos. Você pode bater no banco de dados. Você pode, inclusive, usar um WordPress, caso você já tenha um CMS, de forma que ele serve apenas para gerenciar o conteúdo, mas não está exposto na internet. Então, você tem o seu CMS, a pessoa vai lá, cria artigos, cria páginas, e na hora do build você bate na API desse CMS, pega o conteúdo daqueles artigos que foram criados e publica no seu blog, ou na sua aplicação, e aquele CMS nunca vai estar exposto para o público. Na verdade, ele é só uma ferramenta para gerenciar o conteúdo. O seu conteúdo vai para o público quando você faz o build e faz o deploy do seu site, gerando ali os arquivos HTML. Você deve usar site estático? Depende. Tem vantagens e desvantagens, depende muito do seu caso de uso. Para qual eu recomendaria? Se você tem um blog, geralmente são sites que o conteúdo não muda com tanta frequência, que são a maioria deles, porque a gente constrói. Sites institucionais, às vezes você tem que fazer um site para uma empresa, um site para, sei lá, qualquer negócio, normalmente, que você vai montar um site, é um site que fica parado lá por um ano sem nenhuma atualização. Você pode estar fazendo ali com o site estático para economizar na hospedagem e conseguir entregar mais rápido também. Documentação, esse é um dos tipos de sites que o SSG é muito utilizado. Documentação do React, do próprio PHP,
documentação do Vue.js, tudo isso é feito com um site estático. O pessoal escreve a documentação em Markdown, faz o build, publica. Sites onde talvez você possa usar um site estático. Um catálogo, você pode tentar usar um site estático. Um site de imobiliária, você pode tentar usar um site estático, mas tem algumas situações que você tem que se atentar para ver se realmente vale a pena. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de páginas com site estático. Então, a gente tem o blog. Isso ia ser o blog como ficaria se o Vitor não tivesse esquecido o meu CSS. Que bom que eu coloquei a foto. Um site institucional, uma documentação, a própria documentação do DigSol, obviamente, é gerada com ele. Aqui um catálogo do Mundial, se você entrar lá tem um catálogo, é um site que, por exemplo, poderia tranquilamente ser gerado de forma estática. E eu acredito que eles tenham muito acesso, né? Então estaria bem em conta. Site de uma imobiliária, esse conteúdo às vezes é atualizado algumas vezes no dia, no site estático você consegue fazer isso de forma tranquila. Aqui eu falo um pouquinho sobre a alimentação de conteúdo via CMS Headless. O que é isso? É o que eu comentei de usar o WordPress apenas como ferramenta para gerenciar o conteúdo, mas você leva esse conteúdo através do seu SSG para os usuários. Você pode usar o próprio WordPress, como eu digo, ele tem uma API que deixa você consultar os conteúdos. Existem outros CMS específicos para isso. O Stripe é um famoso, é um CMS open source, onde ele não tem front-end para o usuário. Esse CMS consiste apenas da área administrativa, que você conhece lá do WordPress. Então você pode lá configurar como é um artigo, que tem um título, tem uma descrição, tem um corpo. Se for um catálogo, você pode dizer que o produto tem uma imagem, tem um preço, tem um desconto. Você configura isso, o pessoal da empresa consegue logar nessa área e fazer esses cadastros dentro do escopo que você delimitou. E algumas vezes no dia você vai lá, roda o build, consome conteúdo via API daquele CMS e coloca em produção. Claro que você ia automatizar isso, para não ter que ficar apertando o botão. O Statemic é um SMS feito em PHP que tem essa funcionalidade também. Direct, estou só listando alguns nomes, não vou entrar muito em detalhes, depois vocês podem dar uma olhadinha, todos eles funcionam de forma bem parecida. Lidando com partes dinâmicas, aqui é aquele local onde eu falei que você tem que ter um pouco de cuidado, nem sempre o site estático vai te atender. Se você tem um formulário de contato, por exemplo, você não vai conseguir bater lá no seu PHP no back-end para disparar um e-mail para o seu usuário. Você não tem PHP no back-end, site estático. Como você pode resolver? Existem hoje vários serviços que você cria uma conta lá e ele te dá um endpoint. E você vai pegar esse endpoint, colocar lá no action da sua form lá, form action aquele endpoint. E quando o usuário preencher os dados e clicar em submit, em vez de estar enviando isso para o seu back-end, você vai enviar para aquele serviço. E esse serviço vai se encarregar de disparar o e-mail para você. Então, é uma forma de contornar. Um carrinho de compras, por exemplo, como eu disse anteriormente, você pode integrar com o Shopify da vida, ou qualquer serviço desses de e-commerce, ou até para a parte de pagamento. Você quer processar um pagamento, vai usar um Mercado Pago, o que seja, faz o seu site estático, quando o usuário clicar em checkout, manda para o Mercado Pago, como você já faria no site dinâmico. Então, você acaba não perdendo nada. Alguns exemplos, acabei de citar, né? Vídeo formulário, comentários. Se você tem um blog e quer colocar comentários, lembrando que esses comentários têm que ser armazenados no back-end para ser listado depois, você não vai conseguir fazer isso no site estático. Tem serviços exclusivos para isso. Você, da mesma forma, cria uma conta, injeta um JavaScript no seu site e ele vai lidar com os comentários para você. Carrinho de compras, acho que eu vou pular, que eu já falei bastante. Quem está usando o gerador de site estático? O manual do PHP, ele é gerado de forma estática. Alguns sites que eu vi hoje grandes que estão usando, principalmente Gatsby, que é o da National Geographic UK. Deixa eu dar uma passada aqui para ver se aparece. O próprio site da DigitalOcean, se alguém já usou algum serviço deles, é gerado usando Gatsby, então toda essa página aí é estática. O site de marketing do Figma também é gerado de forma estática, se eu vi hoje não sabia. Todo mundo usando Gatsby. Ficou alguma dúvida sobre site estático, alguma coisa que eu poderia esclarecer ou que eu não entrei em muito detalhe? Eu posso tirar uma dúvida? Duas. Então, olha só, o estático e o dinâmico estava mostrando na nossa cabeça muito igual o ciclo e o aciclo. Então deixa eu ver uma coisa. Você não tem a capacidade nesse site de entrar ali, pesquisar por. Isso não existe. Você não pode botar isso, né? Tá. Mas aí, você dá aquela opção assim,
todos os produtos com a letra A. Aí você clica, ele vai para uma página que está todos com a letra A. É dessa maneira que ele funciona? Ou você também não trabalha dessa maneira? Porque, tipo assim, um blog, todos os assuntos vão botar um A. Aí vai ter aquela lista, aí outra página com mais uma lista. É assim que ele funciona? E se sim, ele aproveita, no caso do Laravel, que tem o sistema de Blade, ele consegue tirar recurso dali para que não tenha aquele monte de HTML repetido, assim, na hora de ele gerar construtor de site, gerador. O gerador ele aproveita esses recursos para não ter tanto HTML, ou se tiver 1000 HTML, ele vai jogar 1000 HTML. Tá. Da primeira dúvida, é exatamente assim que funciona. Você, por exemplo, naquele exemplo do blog, que a gente não conseguiu mostrar direito, cada publicação daquela tem metadados de categoria. Então, uma publicação pode estar na categoria PHP, SSG, desenvolvimento. E durante o build desse site, a pessoa que criou aquele código faz essa divisão. Olha, tudo que é da tag PHP, eu quero que crie um índice só desse conteúdo. Tudo que é da tag desenvolvimento, eu quero que crie um índice só desse conteúdo. Então você consegue sim, é bem comum fazer esse tipo de segregação de conteúdo, digamos assim. Num catálogo você poderia, por exemplo, vamos supor que é o catálogo do Mundial, que a gente viu o exemplo ali. Você poderia ter lá bebidas, laticínios, enfim, você poderia separar isso por tags e criar páginas que vão listar exclusivamente aqueles conteúdos. Para a parte de busca, realmente você não tem um back-end para fazer essa query. Tem forma de resolver isso no front via JavaScript, mas aí acaba fugindo um pouquinho do escopo aqui, mas dá para resolver isso. Claro que não vai ser tão eficiente quanto uma busca no back-end. Sobre a remoção de código duplicado durante o build, na verdade não importa muito. O código não pode estar duplicado na sua base onde você vai trabalhar. Agora, se quando você gera o build, você gera 10.000 HTMLs todos repetidos, você não vai mexer naquele HTML, ele só vai ser publicado. Na verdade, você quer que esteja repetido para quando o usuário bater numa página, ele vai precisar só apenas de um arquivo para exibir aquela página. Então, o código tem que estar ali repetido, mas isso não é problema, porque o problema da repetição é só durante o desenvolvimento. Em produção, isso não acaba não afetando. Mais alguma dúvida, alguma curiosidade? Sim. No momento de desenvolvimento, existe algum watch para ficar checando se você teve alguma edição de arquivo e ele vai gerar o estático no momento do watch? Ou ele vai ter alguma visualização de algum servidor embutido que vai fazer isso dinamicamente e ele só vai gerar os arquivos quando você fizer o build? Você tem as duas opções, ele tem um watch sim. Até no site do PHP Rio, a gente está configurando esse watch para no momento do build, ele também compilar os estilos CSS, que estão escritos em site, se não me engano, para até melhorar essa experiência de desenvolvimento. Então, sim, funciona como um desenvolvimento em Vue.js, que você tem ali o HMR dele ali, que vai atualizar a página conforme você desenvolve. Então, a experiência é bem bacana, tem um watch sim. Mais alguma dúvida? Pergunta, curiosidade, sugestão? Vale. Como é que eu faço para contribuir com o site do PHP Rio? Você falou que está com o Sculpin aí. Direcionada a pergunta dele, né? Então, github.com/phprio, tem lá um repositório phprio.github.io, é o repositório do site do PHP Rio, daqui a pouco o Vitor abre aqui para a gente ver ele. Lá tem o código fonte desse site, da mesma forma que a gente viu aqui, todo escrito só que em vez de JSON a gente está usando o Sculpin, então os templates são em Twig do Symfony, mas é muito similar, você que já desenvolveu com o template vai se sentir em casa. Então você pode olhar lá, clicar em Issues, tem vários problemas lá que a gente precisa resolver no site, a gente está precisando de ajuda, precisando de contribuição, dá uma passadinha lá e tenta fazer uma contribuição, qualquer coisa me procura alguém do PHP Rio, a gente está disponível para ajudar e mentorar, não é mesmo? Vocês nesse caminho aí para contribuição em projetos open source. Mais alguma? É isso? Tinha um slide com obrigado, mas a tela travou, então obrigado.